Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e é uma enorme satisfação encontrar você aqui. Vai fazer concurso da Polícia Civil de Minas Gerais? Assista a nossa aula, conheça também o meu preparatório da FGV para esse certame. Vamos à resolução das nossas questões e trago também a explicação teórica de alguns assuntos mais cobrados pela FGV. Assinale a frase que não mostra marcas de linguagem informal. Em qual alternativa não tem traços da informalidade? Os animais pastam, a gente come. A gente é uma marca da linguagem informal. Na sua redação para o concurso você não fala. A gente faz assim. Você vai falar o brasileiro, ou então as pessoas fazem, nós. Agora aqui você não pode usar a gente. A mesa mata mais gente do que a guerra. Ok, a frase é meio estranha? Sim, mas ela está correta. Não apresenta traços de linguagem informal. A mesa mata mais gente do que a guerra. Certinho. Tem tempo que eles não vêm aqui. Bem interessante, caro concursando, eu não posso falar. Tem muitos alunos na sala. O correto na linguagem informal é há muitos alunos na sala. Então, aqui tem traços da linguagem informal? Tem. O correto é na sua redação também você não vai falar no Brasil tem muita gente passando fome. No Brasil há muitas pessoas. Eu não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos. Te amo não existe para escrever, mas para falar pode. Você vai falar o quê? Amo-te. Ou então você vai falar o quê? Eu te amo. Só te amo, não. Por quê, caro concursando? Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Eles vieram com um disse-me disse, mas não acreditei. Isso é um disse-me disse. É uma fofoca? Então, quando aparece aqui disse-me disse, nós temos esse traço da linguagem informal também. Que são bem características da FGV, pequenas frases para você fazer esta análise. Se há linguagem informal ou formal. Eu gosto dos sonhos do futuro, mais do que da história. Então aqui, será que traz uma ideia de explicação? Aqui é uma correlação, condição, relação de causa e consequência nesta frase? Ideia de conformidade? Vamos ver aqui. Eu gosto mais dos sonhos do futuro. Eu gosto dos sonhos do futuro mais do que da história do passado. Aqui a gente consegue observar uma comparação entre o quê? Entre os sonhos do futuro com a história do passado. Não traz uma ideia de explicação. Explicação nós teríamos, pois, por quê? O tempo pode ter um parto difícil, mas não aborta nunca. Aqui nós observamos. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, nós vamos ter uma ideia de adversidade, oposição. Então, aqui nós temos uma conjunção adversativa. Sempre temos tempo suficiente se dele fazemos bom uso. Caso façamos bom uso dele. Se, caso, o que mais que pode vir? Desde que façamos bom uso dele. Então, aqui nós temos uma ideia de condição perfeitamente empregada. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Relação de causa e consequência, não. O pois que apareceu aqui, nós temos uma ideia de quê? Explicação. Então, pois, ideia de explicação. Poderia ser um porquê também. Então, nada de relação de causa e consequência. Para aparecer relação de causa e consequência, você já coloca aqui primeiro a causa. A causa vai levar a uma consequência. O dia de amanhã ninguém usou. Pode ser seu. Conformidade? Nada disso. Aqui eu poderia usar o quê? O então. Logo. O dia de amanhã ninguém usou. Logo pode ser seu. Então, ele pode ser seu. Aqui nós vamos ter uma ideia de conclusão. Então, está errada também. Nada de conformidade. Todas as frases abaixo mostram a passagem de uma forma verbal para uma forma nominal. Então, eu tenho um verbo, preciso mudar para quê? Para um nome. Fala o nome, substantivo, adjetivo.
advérbio, preciso da frase em que essa alteração tenha sido feita de forma correta. Eu tenho criar. De criar eu vou ter a criatividade ou a criação? O que seria o correto? A próxima aqui nós temos o quê? De cantar eu tenho uma cantiga. Olha aqui, os pássaros estão fazendo uma cantiga ou os pássaros estão fazendo um canto? Veremos também. A próxima aqui, para a pedra atirada cair, de cair eu tenho caimento. Ah, João teve um caimento, será? Aí a gente vai ver aqui. Olha aqui, para decorar a casa, para que se decore a casa. E aqui, da mesma forma, a flor não nasceu para decorar a casa, a flor não nasceu para que se decore a casa. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. Sabei que o segredo das artes é a correção da natureza. Será que de corrigir eu vou ter correção? É isso que a gente precisa ver aqui. Passando por todas as alternativas, lembrando que esta prova para delegado de polícia está no meu curso de português da FGV. Criar uma pequenina flor é um trabalho de eras. A criatividade, não. A criação. Criar um filho é uma tarefa de muita dedicação. A criação de um filho. As flores apareceram na terra. Interessante que você observar. Por que eu usei vírgula antes do E? Porque aqui eu tenho o quê? Sujeitos diferentes. Aí você pode usar. Quem apareceu? As flores apareceram, não é isso? Sujeito do verbo. E aqui os pássaros, sujeitos. Então aqui eu tenho sujeitos distintos, eu uso a vírgula antes do E. As flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantiga? Não, os pássaros começaram o canto. Aí você fala, mas poderia ser cantiga. Ok, de cantar você pode ter cantiga, canto, canção. Mas o que se enquadra aqui perfeitamente é o canto. Basta você se lembrar de quando você ouviu alguém falar a cantiga dos pássaros, não, o canto dos pássaros. Quando falar cantiga, está muito atrelado a uma ideia da poesia, por exemplo. Para a pedra atirada, cair não é um mal, nem subir um bem. Para a pedra atirada, o caimento. O caimento do jogador, não, a queda. Então, de cair aqui do verbo cair, eu vou ter o substantivo queda. A flor não nasceu para decorar a casa. A flor não nasceu para que se decore. Que ele decore é verbo, não é nome. Aqui em cima falou uma forma nominal. Correta alternativa é? Vamos ver? Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. O segredo das artes é a correção. Eu vou corrigir a prova, eu vou fazer a correção. Então, aqui eu tenho um verbo. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo que é a correção. Assinale a frase em que o emprego da crase é optativo. Quando eu posso usar ou não a crase? Já vamos marcar aqui. Olha aqui, está à mercê. Quando eu falo lá, à custa. Quando à noite, vem à mente, a nossa felicidade. Em qual delas é optativo? É o que a gente precisa ver. Qualquer pessoa desprovida de senso de humor está à mercê. Será que a mercê é optativo? Nada disso. Aqui eu trouxe para vocês algumas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Correto? Então, apareceram as locuções prepositivas, adverbiais, conjuntivas de base feminina. Eu vou usar crase. À direita, à esquerda, à custa de, à força de, à medida que, locução conjuntiva, à mercê de, à noite, à proporção que, às pressas, à toa, às vezes. Então, aqui eu tenho essas locuções de base feminina, que seja ela adverbial, prepositiva ou conjuntiva, eu vou usar a crase. Então, quando aparece aqui à mercê na alternativa A, tenho de usar? Tenho. Da mesma forma, à custa de, também tenho. Observe aqui. Apareceu aqui. À direita, à custa de. Então, uso obrigatório? Sim. Quando à noite não conseguir dormir. Aqui, se fosse uma questão assim, em qual alternativa a crase pode ser empregada ou não? Aí você tinha que ter atenção. Quando à noite não conseguir... o sujeito aqui é à noite, então não teria crase? Errado. Quando não conseguir dormir à noite,
Então aqui eu teria o quê? Uma adjunta adverbial expressando a ideia de tempo. Poderia vir entre vírgula ou não, porque ele é de curta extensão. Então aqui, já falei com vocês também, cadê a noite? Tem aqui? Tem aqui também, olha aqui, à noite, à tarde, uso obrigatório. Então venho aqui, descarto. Um louco é alguém que crê em tudo o que vem. Se vem, vem a alguma coisa. Olha aqui, vem ao nosso encontro. Ah, deu ao nosso encontro. Deu ao antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. Uso obrigatório. Então, aqui aparece a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo da crase é optativo. Por quê? Então, quando essa crase é facultativa, anote aí no seu caderno antes dos pronomes possessivos acompanhados de palavras femininas. O estudante deu o livro à sua namorada. Sua é o quê? Pronome possessivo. Aqui estão as 3 regras mais cobradas pelas bancas. Antes do pronome possessivo, você pode ou não. O estudante deu o livro à minha amiga. Você poderia usar ou não. Mas lembre-se de que para você usar a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Olha aqui, quem dá alguma coisa, o livro, a alguém. Então, o verbo dar, ele exige a preposição a, mas o a que vem acompanhando a sua namorada. Pode usar ou não. Antes de nomes próprios femininos, não me referi a Maria Elizabeth. Quem se refere, observe, se refere a alguém. Então, aqui já exige a preposição a. Agora, você pode usar ou não, uso facultativo. Maria Elizabeth, se eu conheço, aí eu já vou usar o artigo definido a. Ah, Maria Elizabeth chegou, é minha amiga. Se eu falar Maria Elizabeth chegou, eu não sei quem. Então, esse artigo definido ele vem justamente para gerar essa proximidade. Com a preposição até antes de substantivos femininos. Importante também, pode usar ou não, irei trabalhar até às 20 horas, com crase ou sem crase, poderia também. Então, você pode ou não usar a crase nessas situações. Quanto mais felizes somos, menos atenção prestamos. Quem presta, presta alguma coisa a alguém. Então, exige a preposição a, mas o a antes de nós eu posso usar com crase ou sem crase. Assinale a frase que o adjetivo sublinhado mostra uma função sintática diferente das demais. Então, aqui eu tenho um adjetivo e em qual alternativa ele vai ter uma função sintática diferente. Pão, bolorento. Então, aqui eu já tenho um adjetivo. Adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Lembrem-se disso. Adjetivo caracteriza o substantivo. Então, aqui ele vem junto do substantivo. Aqui ele vem junto de um substantivo, mas tem vírgula. Aqui ele vem junto de um substantivo sem vírgula. Aqui, múmia, substantivo. Aqui nós temos um advérbio que vai caracterizar o adjetivo lindas. Aqui, da mesma forma, ele vem junto de um substantivo. Então, se ele vem junto de um substantivo sem vírgula, são todas iguais. Então, vai gabaritar a questão alternativa B. Gostei bastante dessa daqui, da FGV, lá da Aleto. Então, Tiradentes, heróico. Primeiro ponto, esse adjetivo aqui, ele pode ser um predicativo do sujeito, ou de quê? Predicativo também do objeto. Além disso, aquela função que vocês sabem mais, esse adjetivo também pode exercer a função de adjunto adnominal. Então, ele tem essas 3 possibilidades. Quando esse adjetivo virá separado por vírgula? Quando for um predicativo quando exercer essa função de predicativo do sujeito. Então, é predicativo do sujeito fora da ordem direta, aí nós vamos colocar entre vírgula. Tiradentes tentou heroicamente organizar uma revolução. Tiradentes aqui você observa. Este heróico aqui, adjetivo, sim, mas ele está exercendo a função de um predicativo do sujeito. Lembre-se disso. Exercendo a função de predicativo do sujeito, ele pode vir separado por vírgula. Ele virá separado por vírgula. Se for adjunto adnominal, aí você já sabe. Se é adjunto adnominal, não precisa vir separado por vírgula. Então, em todas essas alternativas, exceto a alternativa B, aqui eu tenho essa
função de adjunto adnominal. Todas as frases abaixo permitem que se infira a referência a um local da casa. A frase em que o local indicado está em desacordo com as informações da frase é: qual alternativa que eu não consigo identificar de maneira correta o local da casa? Mamãe lava a louça e enxuga. Lavar e enxugar a louça, cozinha. Papai rega a grama enquanto mamãe tira as pragas das plantas. Varanda, nada disso. Jardim é o lugar que você vai ter grama. Se não tivesse grama aqui, poderia até ser tirar as pragas das plantas da varanda. Mas grama é no jardim. Estirado no sofá, vejo filmes toda noite. Sala de visita? Sim. Geralmente tem uma TV e você fica ali na sala de visita. Uma vez que deixou o chuveiro, o João limpa o espelho. Ok, chuveiro, espelho, banheiro. Papai chegou tarde, guardou o carro e abaixou a porta com cuidado, para não fazer barulho. Onde que você guarda o carro? Na garagem. Assinale a frase que apresenta um modo de organização discursiva diferente do injuntivo. Injuntivo vai nos levar ao modo imperativo. Imperativo vem de imperador. O imperador, ele dava uma ordem. Modo injuntivo pode dar uma ordem, uma sugestão, pode também dar o quê? Uma dica. Receita de bolo, bula de remédio. Tome o remédio, misture o leite com a farinha. Então, ali está dando uma dica. Então, aqui, modo imperativo, que vai dar uma ordem, uma sugestão, uma dica. Viva como se tivesse que morrer como mártir hoje. Então, aqui é modo injuntivo, está dando uma dica? Sim. Você já observa aqui a presença dos verbos no imperativo. Viva, estude, passe, sofra. Então, aqui você já consegue. Viva rápido, morra jovem e seja novamente modo imperativo. Quem não fica velho, morre moço. Aqui não tem, então aqui já gabaritamos a questão. Aqui não apresenta um modo de organização discursiva do injuntivo. Quem não fica velho, morre moço. Só está falando alguma coisa, não está dando uma dica, não está dando uma ordem, nem uma sugestão. Não desejar a mulher do próximo, olha o ponto de exclamação. Se eu falar estude, você está observando uma ordem, uma dica, uma sugestão. Não desejar a mulher do próximo também é uma ordem, uma sugestão, uma dica. Renove, olha aqui. Se eu tenho modo no imperativo, que seja ele afirmativo ou negativo, nós temos aqui uma organização injuntiva, como você pode observar. Organização injuntiva, imperativo, imperativo, imperador, da ordem, sugestão, dica. Em todas as frases abaixo há um par de palavras sublinhado. A frase em que a inversão de posição desses termos provoca uma mudança de significado é. Ou seja, nós temos um adjetivo e um substantivo. O adjetivo, ele pode vir antes ou depois do substantivo. É disso que a questão fala. Então, eu poderia falar próprias piadas e piadas próprias. Apareceu esse tipo de questão não é porque nesta aparece já aqui o adjetivo grande, mas apareceu, já procura imediatamente os adjetivos. O adjetivo grande. FGV traz nesse tipo de questão quase que todas as vezes o adjetivo grande. Ele vai gabaritar a questão porque há uma mudança de você falar. Ele é um grande homem, ele é um homem bom, um homem que faz o bem. E se eu falar ele é um homem grande, aí já seria alto. Se está antes do substantivo, um significado, depois outro. Mas vamos aqui. Até os deuses gostam das próprias piadas. Se eu disser piadas próprias, mesmo significado. O inferno está cheio de boas intenções e de intenções boas, a mesma coisa. Ele tem respostas rápidas e ele tem rápidas respostas, a mesma coisa, caro concursando. Deus pendura os maiores pesos, os pesos maiores nas asas menores. Aqui também não modificou. Os deuses ocupam-se das coisas grandes. Então aqui são quando eu falo lá homem grande, por exemplo, mulheres grandes, está se referindo ao tamanho.
Então, coisas grandes está se referindo ao tamanho. E se falasse, ele se ocupa das grandes coisas, aqui seriam as coisas boas, correto? Então, apareceu o grande, já vai gabaritar a questão. Então, vamos lá. Você observa a questão de nível superior da FGV. FGV sempre traz textos menores. Então, você, mesmo assim, não precisa fazer a leitura dele nesse momento. Você pode ler as alternativas, compreender o enunciado que pede a afirmativa correta sobre os significados contidos nesse fragmento textual e depois voltar ao texto. Então, muita atenção. Todas as pessoas parecem sentir-se felizes até terem noção da vida vivida pelos mais ricos. Observe a passagem aqui. As pessoas em diferentes classes e países muitas vezes se contentam com sua sorte, ou seja, é o que está falando aqui. Ó. Elas parecem sentir-se felizes, elas se contentam com sua sorte, até que se comparam aos mais ricos, até terem noção da vida vivida pelos mais ricos. A alternativa A está correta, como você observa. Que o quê? Elas se contentam até que se comparam aos mais ricos. A partir dali, elas já não são mais tão felizes. Só mudou o significado. O que está escrito nesta passagem é o que está falando também na alternativa A. As melhores condições de vida na atualidade trazem uma alegria constante aos nossos afazeres diários. Será que neste caso aqui, e essa alegria de fato, ela é constante pelo fato de termos melhores condições de vida? Observe aqui. As pessoas hoje em dia vivem mais seguras, são mais saudáveis, bem alimentadas e longevas do que em qualquer período da história. Porém, aqui já nós observamos uma oposição. Não passamos a vida dando pulos de alegria. Então, a gente nem em todo momento, essa alegria aqui, ela não é constante. Observe aqui. Não passamos a vida dando pulos de alegria. Ou seja, existem os momentos alegres, mas eles não são constantes, como fala aqui na alternativa B. Os aristocratas seria a mesma coisa que os nobres, os ricos de outrora não ficavam deprimidos, então a gente precisa observar a parte que fala dos deprimidos, não é isso? Não ficavam deprimidos pelo fato. Por que eles não ficavam deprimidos? Pelo fato de terem consciência de uma vida melhor futura. Será que no texto fala que eles tinham essa consciência? Então vamos dar sequência aqui. Porém, não passamos a vida dando pulos de alegria e presumivelmente e possivelmente nossos ancestrais não viviam cronicamente deprimidos. Então aqui está falando o quê? Que é uma possibilidade. Possivelmente eles não viviam cronicamente deprimidos. Olha aqui, eles não ficavam deprimidos. Aqui já está afirmando que eles não ficavam. E no texto vem falando que é possivelmente. Então, uma possibilidade. Pelo fato de terem consciência de uma vida melhor, será também que eles tinham essa consciência de uma vida melhor? Em momento nenhum aqui fala que eles sabiam que no futuro eles teriam a vida melhor. Então, descarta essa alternativa por duas razões. Muitos pobres nos países ocidentais de hoje vivem como os aristocratas de antigamente, de outros tempos do passado. Então, a gente precisa verificar também aqui se no texto tem essa passagem como que é. Muitos pobres nos países ocidentais, então a gente pode observar aqui. Não é reacionário salientar que muitos pobres nos países ocidentais da atualidade vivem em condições com as quais os ricos de outrora nem teriam sonhado. Então, dá a ideia de que os pobres de hoje vivem melhor do que os ricos de antigamente. Então, muitos pobres nos países ocidentais de hoje, como fala lá em cima, vivem como os aristocratas de outrora? Não. Eles não vivem aqui quando fala como, é uma ideia de comparação. E aqui você observa que muitos pobres nos países ocidentais hoje vivem em condições com as quais os aristocratas de outrora nem teriam sonhado. Ou seja, a percepção é de que os pobres de hoje estão vivendo de maneiras melhores que os aristocratas de antigamente. As pessoas nunca se contentam com sua sorte. Observe que nunca se contentam.
De fato, fala aqui, ó. E muitas vezes se contentam com sua sorte até que se comparam aos mais ricos. Eles nunca se contentam? Eles se contentam sim, mas se contentam até o momento de eles se compararem aos mais ricos. Observe aqui, está falando que nunca, não. Aqui em cima está falando que muitas vezes se contentam com a sua sorte. Então, descarto também a alternativa E. Sobre a estruturação lógica desse pensamento, vamos marcar a alternativa correta, Confúcio. Se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objetos de vergonha. Então, aqui nós temos o primeiro período. Agora, se um país não é regido pelos princípios da razão, a riqueza e as honras são objeto de vergonha. Os dois períodos que compõem o texto estão estruturados com base em uma comparação. Observe aqui. Então, aqui, se um país é regido, então aqui está comparando o quê? Um país regido pelos princípios da razão. Então, aqui está comparando o país regido pelos princípios da razão com um país não regido pelos princípios da razão. Então, aqui eu já vi que a alternativa A, para rimar, gabaritou a questão. Então, a alternativa A está correta, é uma comparação. Cada um dos períodos do texto mostra inicialmente uma causa seguida de sua consequência. Então, aqui vai girar em torno de quê? Da conjunção se. Então, aqui, neste caso, até compreendo que a alternativa B também, ela traz essa ideia de causa e consequência. A FGV traz muito isso. Duas alternativas muito próximas. Já os recursos aconteceram e o gabarito definitivo é a alternativa A. Então, não adianta você ficar relutando. Então, mostra inicialmente uma causa seguida de uma consequência. Qual que é a causa? Causa é aquilo que ocorre primeiro. Então, eu tenho uma causa. Qual que é a causa? O país ser regido pelos princípios da razão. Se ele for, eu tenho uma ideia de consequência. Entretanto, este se, que pode também expressar uma ideia de causalidade, neste caso aqui, a FGV considerou como uma ideia de condição. Se é condição, então não vai ter ideia de causa e consequência, correto? Um pouquinho polêmica, mas o gabarito de fato é a alternativa A. Entre as duas possibilidades aqui você consegue identificar com mais facilidade a ideia de comparação. Então, comparação está correta. As frases iniciais de cada período são produzidas como condições potenciais e por isso são falsas. Em momento nenhum, aqui, se o país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objetos de vergonha. Aqui está afirmando alguma coisa, em momento nenhum está falando que é falsa. Como as condições indicadas em cada oração inicial foram construídas na voz passiva, então, voz passiva, quando o sujeito vai sofrer aquela ação. Então, se aparece a voz passiva, nela aparecerá o quê? Essa locução verbal. Verbo ser mais o verbo principal do particípio. Então, voz passiva. Anote aí. Voz passiva, locução verbal, verbo ser no presente, passado ou futuro, outro tempo verbal também, acompanhado de um verbo no particípio. Então, olha aqui, referem-se ao passado, nada disso. O é aqui é o quê? É o presente. Se ele é regido, então aqui é presente, nada de passado. Então, se eu falasse, se um país não era regido, não fosse, aí seria passado. Os períodos do texto mostram uma diferença do ponto de vista social e econômico. Onde está falando de economia aqui? Ah, sim, está falando de pobreza e miséria. Mas essa pobreza aqui está muito mais ligada à questão social aqui. Então, aqui nós temos uma diferença do ponto de vista social. A pobreza e a miséria, isso aí está diretamente relacionado ao social. Observe aqui também a riqueza e as honras também está relacionado a um fator social.